Olá, o meu nome é Denis e hoje nós vamos falar sobre a famosa lei do retorno. E a lei do retorno diz o seguinte: a lei do retorno nunca falha. Tudo que fazemos, seja bom ou ruim, tende a retornar para nós em algum momento. E essa seria a síntese dessa lei. E nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre ela, sobre a sua possível origem, sobre qual é o seu mecanismo de funcionamento e lógica, e também sobre o quanto ela pode ser coerente ou não com a nossa realidade. Então, quer saber um pouco mais do que se trata essa lei? Vem comigo nesse vídeo. E antes da gente entrar no assunto principal, já peço que você deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva nesse canal e no final, se você gostar, compartilhe com seus amigos. E vamos ao nosso vídeo. Bom, a citação inicial que eu já coloquei nesse vídeo, ela já sintetiza qual é a ideia, qual é a proposta e a lógica dessa lei do retorno. Mas nós vamos esmiuçar um pouco mais ela, falando sobre a sua possível origem e como ela pode de fato se aplicar na nossa realidade. Então, a lei do retorno diz respeito de que toda boa ou má ação ela tende a retornar para nós de forma equivalente, em algum momento. Ou seja, se você faz o bem, você irá receber o bem. Se você faz o mal, você irá receber o mal. Porém, existe uma incoerência nessa ideia e nessa lógica. E antes de continuar o vídeo, eu vou deixar um card aqui para um vídeo onde eu falo um pouco mais sobre essa ideia e o conceito de bem e mal. E esse conteúdo, para quem não assistiu, vai auxiliar a aprofundar um pouco mais a reflexão que eu trago nesse vídeo sobre essa lei. E também vai ajudar o conteúdo a ficar mais claro, pois nesse vídeo eu falo sobre o conceito de bem e mal serem relativos, pois são conceitos temporais e culturais, que se modificam ao decorrer do tempo, ou em regiões e localizações diferentes, e que de forma resumida não há um bem e mal absolutos ou universais. Então, fazer o bem ou fazer o mal já seria, a princípio, algo relativo, pois o que pode ser bom para mim não necessariamente é bom para você e vice-versa. E isso já faz a gente questionar diversos aspectos de como essa lei poderia funcionar na prática. Mas antes disso, vamos trazer aqui o pressuposto início ou origem dessa lei do retorno. Aparentemente, essa lei do retorno ela é uma corruptela ou uma má interpretação da lei da causalidade, ou seja, de que toda causa tem um efeito, e que nas religiões como o budismo, o hinduísmo e o jainismo seria equivalente à ideia de karma, com um acréscimo do conceito da lei tríplice da religião Wicca, do qual eu vou falar um pouco mais também. Mas o que é o karma, de forma resumida? Porque eu também já fiz um vídeo sobre, e eu vou deixar o card aqui. A palavra karma literalmente significa ação, partindo da ideia de que toda ação possui um efeito ou uma reação, mas ela não diz respeito sobre a qualidade moral ou a intenção do qual essa ação é gerada, e muito menos traz uma garantia dessa reação ou efeito ter um retorno equivalente para você. Já a lei tríplice, ela é uma ideia desenvolvida por uma religião chamada Wicca, que foi fundada por Gerald Gardner no século XX, e que diz algo semelhante à lei do retorno, de que toda energia boa ou má enviada a alguém tende a retornar para você 3 vezes mais. Ou seja, essa ideia da lei tríplice é bastante recente, dada a fundação dessa religião, e que não há nada semelhante, pelo menos até onde eu conheça, dos estudos e pesquisas do qual eu já realizei, de algo do gênero em outras tradições mais antigas e bem mais estruturadas. Nas tradições do judaísmo e do cristianismo, há uma passagem em Gálatas que diz o seguinte: tudo que o homem semear, isso também ceifará. E é uma passagem que se popularizou e começou a ser chamada como lei da semeadura, onde tudo aquilo que se planta é o que se colhe. Então, se você plantar uma macieira, a tendência é que você colha maçãs. Mas não diz respeito a uma ação ser moral ou imoral, ou boa ou má. Então, se uma pessoa boa ou má, bem ou mal intencionada, plantar uma macieira, elas irão colher maçãs da mesma forma, porque isso não diz sobre o caráter ou a moralidade dessas pessoas, mas sim sobre as suas ações. E essa ideia sim se aproxima muito mais da ideia do karma e da lei da causalidade do que de fato sobre a lei do retorno. Nas religiões de matriz afro-brasileiras, de uma forma mais geral, existe também essa ideia de que toda ação possui um efeito, uma consequência. E esse monitoramento, pode-se dizer,
é algo atribuído às forças dos orixás, ou dos espíritos divinizados, assim como o Exu, que é o guardião das encruzilhadas e dos caminhos, e que também é responsável por preservar o equilíbrio no universo, e também nos cobrar pelas consequências das nossas ações. Mas também nada dentro de um conceito de um bem ou mal universal. Cada ação e cada caso é avaliado de acordo com o seu contexto. No Voodoo, que é um sistema mágico afro-americano, existe uma lei da justificativa, que também não diz respeito a qualificar as coisas em caixinhas como ações boas ou más, categorizando ali de uma forma universal, mas sim de realizar uma avaliação da justificativa pelo qual você toma as suas decisões. Qual é a motivação por trás delas? E se você está seguro, com plena consciência de que a decisão que você tomou é a melhor decisão que você poderia tomar naquela circunstância ou situação, é o que iria qualificar ali se aquela decisão foi boa ou má. E aí você pode me questionar, mas então nessa lógica não ficaria fácil, porque eu poderia arrumar qualquer discurso ou justificativa para fazer o que eu quiser. E a resposta é que, de certa forma, sim. Mas inevitavelmente você irá arcar e será responsável pelas consequências das suas ações. E só de fato você vai saber se a decisão que você tomou vai sustentar a justificativa pelo que você fez através do tempo. Então é apenas você e a sua própria consciência que irão fazer o seu julgamento, e não uma divindade ou uma força maior. Seria como escolher uma tatuagem, por exemplo. Então você pode fazer uma tatuagem e se arrepender daqui a alguns anos, ou você pensar sobre a tatuagem que você irá fazer para que você não se arrependa mesmo com o passar dos anos. Então, até aqui nós vimos algumas tradições ou sistemas que falam sobre uma ideia de causa e efeito, mas nada se aproxima desse mesmo conceito ou ideia da lei do retorno. E agora vamos trazer alguns fatos da realidade para ver se essa lei de fato faz sentido. Bom, então, se ao fazer o bem todos recebessem o bem de volta, ou ao fazer o mal você receber o mal de volta, o que eu já comentei que são conceitos relativos, não haveria no mundo o que nós chamamos de injustiça. Também não haveria necessidade de funções ou instituições como de advogados, policiais, juízes, delegacias ou tribunais para garantir a justiça e a segurança na sociedade, pois o próprio universo já estaria encarregado de realizar essa função. Logo, todos aqueles que fossem criminosos, ladrões, traficantes, corruptos, estelionatários, homicidas, agressores, abusadores, ditadores e genocidas seriam punidos. Mas nós sabemos que essa não é a realidade. Pode ser que sim, algum desses criminosos já tenham sido capturados ou punidos, e isso por conta da justiça humana, mas não necessariamente todos são punidos da forma como deveriam, e alguns sequer são punidos. Não é difícil listar exemplos de políticos corruptos, traficantes, genocidas, estelionatários que vivem ou viveram em boas condições de vida. E alguns foram e são glorificados como verdadeiros heróis. A própria história do Brasil retrata muito bem isso, pois ela é contada a partir do momento em que ela foi colonizada pelos europeus. E nós sabemos que esse processo de colonização não foi nem um pouco pacífico. E hoje, muitos desses colonizadores são perpetuados através das histórias como verdadeiros heróis. Então, se a lei do retorno fosse real ou universal, provavelmente o nosso país seria uma grande exceção, onde ela não se aplicaria, pois não é isso que nós vemos através dos fatos. E também, se houvesse lei do retorno, não haveria desigualdade social, criminalidade, pobreza e fome no mundo. Pois se você acha que é justo uma família com 5 pessoas nascidas em condições menos favoráveis socialmente, e os pais dessa família e muitas vezes os filhos, crianças, terem que trabalhar para que eles possam ter condições mínimas de alimentação, de moradia e de vestimenta, para que todos tenham que colaborar para eles terem o sustento básico das suas necessidades. E muitas dessas pessoas que nascem, vivem e morrem nessas condições passam a vida se esforçando, batalhando, fazendo bem ao próximo e mesmo assim sendo injustiçadas durante toda a sua vida e muitas vezes morrendo em situações precárias. E se a gente trouxer um exemplo de uma figura bem popular para exemplificar isso, que seria bem adequada para esse contexto, é a figura de Jesus. Então, se houvesse lei do retorno, provavelmente Jesus não teria sido caçado, injustiçado, torturado e crucificado. E aí você pode me trazer a seguinte questão: então, por que fazer o bem
se não a lei do retorno? E uma outra contradição dessa lei, através desse questionamento, é de que se você só faz o bem para receber o bem de volta, a sua intenção, na verdade, não é generosa e tampouco boa. O bem, ele deve ser feito de forma genuína e espontânea, não com a intenção de receber algo em troca, por medo de uma punição divina ou de uma força maior. Senão, isso deixa de se tornar uma ação generosa e se torna uma negociação, por simples e puro interesse próprio. Então, ao ter consciência da incoerência dessa lei, não significa que é um aval para você fazer o mal, mas sim de que você tem que fazer o bem porque você acredita que deve fazer o bem, e não porque você quer algo em troca. E outros podem trazer até um outro argumento, de que por mais que não haja uma punição ou uma recompensa das nossas ações pelos homens ou pelo mundo material, de que após a vida haverá uma recompensa ou a punição adequada, seja no mundo espiritual, num plano superior ou qualquer nome que você queira dar para um pós-vida. E a outra pergunta que eu deixo em cima desse questionamento é: se não houver um pós-vida, se não houver nada depois disso, dessa vivência humana material, como que ficaria essa conta? Ou até mesmo para as pessoas que não acreditam em um pós-vida, como os ateus. Então, como que ficaria? De qualquer forma, seria injustiça, pois nem todos seriam contemplados com isso. E um outro discurso baseado nessa lei do retorno, de que ao fazer coisas boas, você atrai coisas boas, situações e pessoas boas também. E ao contrário, funcionaria da mesma forma. Ao fazer coisas ruins, negativas, você atrairia coisas, situações e pessoas negativas. E não necessariamente, assim como eu citei já nos exemplos anteriores, pois nós podemos ver, identificar vários exemplos, tanto distantes ou até próximos, de pessoas boas que estão submetidas a pessoas más, e não por mérito, escolha ou por qualquer outro motivo. Nós podemos ver isso nos relacionamentos abusivos, por exemplo, sejam eles amorosos, sociais, familiares, profissionais ou qualquer outro tipo de configuração. Então essa lógica também já cai por terra. Mas é claro, se você busca conviver com pessoas que buscam ter uma vida equilibrada, que buscam o desenvolvimento pessoal em diversas outras áreas, praticam boas ações por questão de princípios, valores e comportamentos, naturalmente esse meio, esse grupo de pessoas irá te atrair mais, influenciando você e também a sua realidade, a partir das pessoas do qual você sente uma afinidade maior. Mas também se você vive com pessoas desequilibradas, estagnadas, que prejudicam os outros por mero prazer e vivem em conflito, não possuem valores ou princípios, por similaridade você atrairá pessoas também nesse mesmo tipo de frequência, e logo você estará num ambiente hostil, e por consequência dificilmente você terá uma vida agradável, mas não por uma questão de lei de retorno, mas por uma questão de similaridade e afinidade de frequência. E veja que nesses casos que eu citei, em nenhum momento eu menciono status social, condições financeiras, funções, cargos, ofícios ou qualquer outra característica do gênero, mas sim de conduta. Então, não necessariamente porque uma pessoa é próspera financeiramente que ela é uma pessoa boa. Não se sabe como ela ganha ou ganhou o seu dinheiro. Mas também não é porque uma pessoa é próspera financeiramente que ela é uma pessoa má. Pois um dos outros equívocos dessa lei é que as pessoas mensuram esses possíveis retornos do universo, de acordo com essa lógica dessa lei, através do que as pessoas têm, mas não do que elas são. E esse é um outro grande equívoco. Então, para concluir o nosso vídeo, eu diria que a lei do retorno é fruto de uma espiritualidade moderna que não se sustenta, ao ser colocada em análise ou comparação com outras religiões, tradições ou filosofias mais antigas e mais bem estruturadas. O que de fato existe na natureza é a força que nós chamamos de justiça, que é uma força que ela busca preservar o equilíbrio no universo. E que quando as coisas estão em desequilíbrio na nossa vida, ou na nossa realidade, micro ou macro, é porque essas forças elas estão buscando equilibrar algo, algum aspecto na nossa vida ou na nossa realidade. Então a justiça é a força que traz equilíbrio, que traz ajustamento para toda e qualquer situação. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva nesse canal, compartilha com seus amigos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.